Então, pra gente titular os parâmetros do PRVCA cisto controlado, a gente vem aqui em modo, e aqui a gente deixou mais ou menos titulado num bebê para 1 kg. Então, FO2 de 50%, se for necessário, claro, a gente vai colocar mais, né? Volume corrente a gente colocou de 6 ml, que então dá 6 ml por quilo. Um PEP de 6, frequência de 40, tempo IN de 0,3. A sensibilidade a gente sempre ajusta para o mínimo, tomar um pouco de cuidado, porque se a gente gira mais um aqui, ele altera a sensibilidade para pressão, viu que ela ficou negativa? Então sempre deixar ela positiva e no mínimo possível é 0,20 litros por minuto, né? O fluxo a gente vai deixar mais ou menos na altura do PEP. A curva a gente vai colocar, a rampa de subida vai colocar em 150 milissegundos. E a pressão de segurança a gente titula 30 centímetros de água, mas na verdade ele vai cortar o ciclo quando atingir 25 de pressão. E a pressão mínima sempre colocar 3 centímetros de água acima do PEP, então ficou 9. Só mostra como que muda, tem que clicar em cima. Onde? Qualquer um. Ah, qualquer um, então clica e gira no botão. E para confirmar? E para confirmar, aperta o botão. E aí aqui do outro lado tem os outros modos, né? Isso. Aí, uma coisa que é bom lembrar, não é nem desse modo e nem desse ventilador específico, porque tem outro tipo de ventilador. No outro ventilador, ele tem a opção, ele não me dá a opção de regular tempo INS, ele me dá a opção de regular relação INS. E aí, onde que eu vou enxergar o tempo INS nele? Quando eu abro frequência, aqui ele mostra a relação INS, mas no outro ventilador, ele vai me mostrar o tempo INS aqui. Então, aí vocês vão titular o tempo INS através da frequência e da relação INS. Quando o outro ventilador estiver aqui, a gente faz um videozinho explicando só isso. Aí só coloca também pra gente ver do neonatal, ajustar o peso. Isso, colocar aqui sempre o tipo de paciente. Se quiser ajustar o peso aqui, a gente pode ajustar. Então, aqui a gente estava com um bebê disso com 1 quilo, né? Se quiser colocar o sexo do bebê, pode colocar também. E se quiser colocar o prontuário, também pode colocar. Aí, vamos mudar de modo para um assisto controlado a pressão? Vamos aqui, ó, a CPC. Então, aí a gente colocaria aqui também, depende do bebê, né? Mas por volta de 13, de 10 a 15 de pressão inspiratória. Lembrando que essa pressão inspiratória não é a pressão de pico, ela é pressão inspiratória pura. Para eu ver quanto que tá dando de pico aqui, eu preciso somar com o PEP. Deixaria um PEP de 6, daria para manter a frequência, o tempo INS, a sensibilidade também dá para manter, mas é sempre bom lembrar que se o paciente estiver disparando muito ou se ele estiver respirando muito acordado, a gente vai precisar de melhorar essa sensibilidade. O fluxo também sempre no mesmo valor de PEP. A rampa de subida eu acho que dá para manter em 150. E a pressão de segurança. Como aqui eu tô dando um pico de 19, vamos supor, eu diminuiria essa pressão máxima aqui para 25, porque aí ele cortaria o ciclo em 25. E aí isso vai de ajuste de paciente para paciente. Vamos ver as curvas. A Ana mostra onde que entra para ver as curvas. Tá, deixa eu pôr ele para ciclar aqui. Então aqui iniciamos a ventilação para esse paciente. Eu tenho a opção de trocar a tela. Então, tem como eu ver a tela sim, que me mostra só praticamente parâmetros, né? Aqui me dá a opção de ver essa tela que mostra parâmetros e curvas. A curva que a gente tem de pressão, fluxo e volume. Essa tela me mostra a curva um pouco maior e os parâmetros um pouco menores. Aí, só vendo aqui ele mostra a fuga do circuito, ó. Caso a gente precise de ver algum dia, ele mostra a fuga do circuito aqui. Mostra o volume corrente também, Isso, né? volume corrente expirado, volume minuto expirado, a frequência respiratória que tá fazendo e a FO2 entregue. Aqui é bom também a gente sempre ver o PEP, se ele tá sendo entregue, né? Então, aqui tá sendo entregue 6 de PEP e tá fazendo um pico de 20. E aqui a pressão média de vias aéreas, né? Isso, pressão média aqui tá dando de 8, isso. Aqui tem outra tela, aqui a gente consegue ver a curva pressão-volume, tem alguns dados de espirometria, as curvas e os parâmetros. E
essa outra tela aqui que mostra mecânica, espirometria e não mostra nenhuma curva, né? Aí mostra aqui quanto que o paciente está fazendo por peso, já que eu já coloquei o peso, enfim. Vamos voltar lá para dar as curvas. Essa. Essa mesmo. Pode ser. Essa. Tá. As duas são parecidas. Então, aqui a gente vai conseguir ajustar a rampa. A gente não vai conseguir melhorar porque esse pulmão aqui não tá muito fidedigno, a gente tentou, mas tá vendo que tá dando tanto um pico no começo quanto um pico no final. Então, o ideal é que seja uma curva em platô. Se tiver dando um pico no início, a gente vai ter que diminuir a rampa. Quer dizer que a gente está entregando um fluxo muito rápido de uma vez, ele está fazendo um pico inicial, sendo que ele não precisa desse fluxo tão grande, então a gente diminui. Se estiver fazendo um pico no fim da curva de pressão, a gente precisa aumentar a rampa, então oferecer um fluxo mais rápido para o paciente. E aqui a curva de fluxo que é diferente da fluxo contínuo, que é uma curva decrescente, né? Ela ascende, faz o pico máximo do fluxo, decresce, zera e aí vira a expiração. E a gente vai checar o nosso tempo por intermédio dela. O ideal é que a gente sempre zere quando estiver ciclando da inspiração para a expiração. E também na expiração, ideal que ela volte a ser zerada. Se ela não zerar aqui, significa que está fazendo auto-PEP. Então, se ela não zera da ins para ex, nosso tempo ins está insuficiente. Se ela não zera da ex para ins, a gente está fazendo auto-PEP. Quer mostrar dos alarmes? Podemos também. Aqui a gente pode configurar os alarmes. Aqui eu vou configurar pressão, né? Então, a pressão de pico mínima que eu quero, a máxima que eu quero, aí vai de cada paciente. Tava conversando com a Mari, a gente não usa muito volume minuto, né, em NEL. Então, eu geralmente tento deixar esse alarme de volume minuto zerado, porque senão ele não consegue ler direito e aí começa a apitar muito e não vai ter função. Então, um que eu sempre gosto de titular é o volume corrente expirado. Geralmente eu deixo ele aqui em 5 ml por quilo mínimo. Geralmente 4, né? Desculpa. 4 ml por quilo de mínimo e de máximo 8 ml por quilo. Como é que tá lá o tom? É muito importante titular esses alarmes, até porque pra gente ter noção, né, do que o paciente está fazendo e para o ventilador não ficar apitando. Ó, ele tá dando agora volume expiratório alto, porque esse pulmão ele não é condizente, né, com a ventilação que a gente está querendo fazer. É sempre bom colocar a frequência respiratória também. Então aqui a gente pode colocar uns 25, 30 de mínimo, como é um alarme, né, que ele vai alertar a gente. E de máximo dá para colocar uns 70. Na hora que chegar nesse parâmetro ele vai avisar. FO2 eu geralmente deixo também desligado, então coloco no mínimo que é 18 e no máximo off, porque se eu quiser mudar FO2 durante o curso do tratamento, eu não preciso ficar alterando o alarme, que ele não faz muito sentido. E o alarme do PEP também, sempre importante a gente titular ele aqui. Deixaria em 5 e 9 aqui, ou 5 e 8. Depende do parâmetro que você colocou. E a fuga a gente também geralmente deixa em 50. É importante lembrar que se o tubo estiver escapando muito ar, essa fuga pode ser mais do que 50%. Então aí, se não tem perspectiva de trocar esse tubo, a gente precisa de ajustar o alarme para o ventilador não ficar apitando o tempo todo também. Tempo de apneia geralmente a gente deixa em 15 e esses outros aqui é da som e brilho do ventilador. Aí vamos só colocar em SMV, que aí tem um outro parâmetro para setar de diferente. SMV-PC, né? PC, Aí no SMV-PC, tirando todos esses parâmetros que a gente colocou, a gente tem que colocar a pressão de suporte, que geralmente é o delta, né? Ela dá pressão acima do PEP, então se tá ali 13, com mais 6 de PEP tá dando 19. O que a gente deixou no protocolo foi deixar 2 centímetros abaixo da PINSP. Isso. Aí a gente vai setar aqui,
Cadê? Esse aqui, ó, a curva corte de do PSV. Isso, onde vai ser a curva. Então, nos bebês prematuros, a gente geralmente deixa em 10%. E nos bebês a termo maiorzinho, no entorno de 25%. Mas vai ser esse o parâmetro diferente, e o que vai motivar a gente a mudar vai ser o volume corrente que esse bebê está fazendo quando ele entra em pressão de suporte. Se ele estiver fazendo um volume corrente baixo, a gente pode diminuir, né? 10 já está no mínimo, né? Mas se tivesse 25, a gente deixaria em 10. E se ele estiver fazendo um volume corrente muito alto, a gente pode aumentar para cortar antes. Acho que é isso, né? De diferentes são esses.